E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais um momento aqui que nós vamos chamar de Conversando sobre o Criador. Eu fiz alguns episódios, né? Vamos fazer mais um, onde a gente vai bater um papo sobre algum assunto da Bíblia aí. E hoje nós vamos falar sobre a morte de Cristo, né? Jesus morreu para a gente ter salvação, envolve a ressurreição também. Então, conversando sobre o Criador nos canais Arnaud Stura aí. Esse pequeno bate-papo que eu faço aqui, eu já deixei claro, né? Eu não sou pastor, não represento nenhuma igreja nesse momento. Faço um comentário em cima de assuntos e se tiver alguma coisa errada, a gente conserta depois, se retrata e tal. Mas é para a gente poder bater um papo sobre assuntos diversos da Bíblia, né? E eu espero que você aproveite ao máximo isso, né? Você pode sozinho estudar, né? Pode pegar sua Bíblia, estudar. A gente deve sempre que puder, a gente deve estudar a Bíblia, ler, né? Que seja, né? Se a gente abrir a Bíblia e ler a Bíblia, Deus vai, de alguma forma, pelo Espírito Santo dele, nos ensinar algo. Sempre assim, né? Se a gente simplesmente não liga para isso, vamos dizer, não busca, a gente não vai aprender, igual outras coisas também. Aquilo que a gente corre atrás, a gente aprende. Assim também é na vida cristã. Nessa época agora, né, nós estamos aí entrando na Semana Santa, né, estamos no tempo chamado Quaresma, né, que algumas religiões dão mais ênfase, né, são 40 dias antes da Páscoa que as pessoas tiram para refletir mais e cumprir alguns ritos e tal. Não vamos falar aqui sobre isso, algumas religiões fazem isso, outras não, né, e creio que fazem na melhor das intenções. Eu espero que façam todos os dias do ano a mesma coisa, porque afinal não faz sentido, né, a gente também fazer uma coisa um dia e depois outro não, como se dias fossem diferentes, mas eu penso assim, eu penso que todos os dias são iguais, né? Considerando aí, durante a semana a Bíblia fala para a gente tirar um dia para descansar, né? Isso são assuntos mais amplos, né? Mas Jesus morreu pelos pecadores, morreu por todos, então, porque a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos de Deus, da glória de Deus, né? Na verdade, é bem profundo, né? Da glória de Deus, quer dizer, a gente estava na glória de Deus? Parece que sim, né? Então a gente está fora da vontade de Deus. Antes da gente conhecer a Jesus Cristo, a gente aceitar Jesus Cristo. O que é aceitar Jesus? Significa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala, se a gente com o coração crê que Ele veio como homem, né, veio aqui, viveu como homem, morreu, né, como homem e depois ressuscitou e Deus o levou para a glória. Então a gente estaria reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, né? E que a gente então aceite Ele. A palavra aceite é eu que estou falando aqui, mas é aceitar Jesus. Alguns vão dizer, mas é Deus que nos aceita. Tá bom, é sim, mas você não tem que dizer sim. Alguns vão dizer para você, né? Deus que nos aceita, afinal nós somos muito porqueira e tudo mais. Beleza. Mas quando eu falo com porqueira lá, ô porqueira, você quer isso aqui? Aí ele vai ter que, tá, me dá então. Então ele me aceitou, ele teve que aceitar. Então Deus dá e a gente aceita. Então a gente reduziu isso aí, falou, vamos aceitar Jesus? Pronto. Mas passa pelo processo de Deus lançar a fé, e aí eu acho que ela é lançada para todas. Nós já falamos aqui sobre calvinismo, né? Que deixa o cara doido se bobear. Fala que Jesus morreu só por alguns que Deus escolheu. Os outros ele botou aqui para brincar com eles, né? Igual você poderia fazer assim, a sua cachorra lá criou 10 cachorros, mas você quer ficar só com 2. Aí os outros você deixa viver só para, de vez em quando, jogar no fogo, jogar cachaça neles, botar fogo, sei lá. Fazer besteira com eles. Deus não vai fazer isso, né? Não. Se for assim, eu aceito. Eu aceito que Deus faça isso, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Eu entendo que Ele é soberano de tudo mesmo, mas eu não consigo ver isso em Deus. Deus quando Ele castiga o homem, na história toda, nunca foi porque Ele quis, vou castigar só para ver se dói. Não é assim, não é. Dá vontade de falar, rapaz, não é assim. Deus sempre apenas deixou a colheita vir. E aí eu digo hoje, se Deus não é tão bom, se Ele tirar a mão, tudo vai desabar.
afinal a Bíblia até fala, né, que aqui é do inimigo, esse mundo não é não é que Deus não é de Deus. Deus fez, mas deu para o inimigo. Essa história é um pouco mais longa. Ele domina aqui, nós estamos aqui para passar um teste, a gente tem que escolher se em vida voltar para Deus ou não, ou ficar logo com o diabo aí e depois eternamente ser condenado e tal. Mas aí Jesus veio, viveu 33 anos, a Bíblia fala, né? E aí ele morreu, e aí todo aquele que crer nele, por ele consegue ter acesso a Deus. Ele abriu a porta, ele foi o que abriu o caminho, digamos assim. Ele aplacou a ira de Deus, também se entende, porque ele se colocou no nosso lugar. Para haver salvação tinha que ter derramamento de sangue. Antigamente, no Velho Testamento, então tinha sacrifícios. Eu não entendo muito disso não, mas tinha lá sacrifício para tirar pecado, para perdoar pecado, para um monte de coisa. Você tinha que oferecer algumas ofertas, algumas eram cereais e tal, e a maioria era animais, né, que eram mortos, né, Deus fez isso assim, e eram sacrificados, aquele sangue, então significava a remissão dos pecados do povo. Jesus veio quebrar isso, e aí quando Jesus morreu, a cortina do templo, acho que era 4 metros de altura, ela rasgou de cima a baixo, né, o véu do templo se rasgou, demonstrando ali que dali para frente seria diferente. Então dali para lá veio a nova aliança. Então todo aquele que é por Jesus chegar a Deus não vai ser rejeitado, a Bíblia fala isso, né? Então, a grosso modo, aceite Jesus, sabe? Eu não entendo tal coisa. Eu também não. Tem um monte de coisa que eu não entendo. Então, tem coisa que a gente não vai entender. Vamos deixar isso para Deus nos explicar. Ou com o tempo aqui, ou quando ele chegar lá. Mas não vamos correr o risco de não ficar do lado de Deus, né? 2 Coríntios 5, 14, 15 fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, e a ideia é que a gente aceite Jesus e passe a buscar as coisas de cima. Eu não vou te incentivar a não fazer uma faculdade, a não trabalhar, a não ganhar dinheiro, a não construir coisas. Não sejamos assim radicais, mas esteja certo da salvação, porque amanhã você pode morrer, hoje você pode morrer. Então que o principal seja a salvação, que a gente tenha certeza para onde vai. A partir de aceitar Jesus, você vai mudar coisas, vai mudar coisas da sua vida. Então, a partir daí, passe a dar valor mais a coisas de cima, digamos, né? 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. A outra versão fala eis que se tornaram novas, né? Porque Deus renova mesmo. O cara não erra mais. Não é também. E basta pegar eu, né? Tá doido, é um conflito por dia, mas a gente sempre vai de novo crendo que Deus também nos deixa ser treinados para a gente melhorar como pessoa, para eu poder tirar esse tempo aqui. Hoje é uma quinta-feira, são 4 da tarde, eu podia estar ganhando mais dinheiro, mas eu resolvi, sei lá, mudar minhas coisas um pouco na minha vida e tiro tempo para fazer o que você já sabe aí que eu faço, né? Faço alguma coisa aí no Evangelho, tento gerar algum material aí na cultura pomerana, integrações entre os pomeranos. Isso acaba gerando também um ânimo para aquelas pessoas, gera um material em pomerano, estou traduzindo a Bíblia para a língua pomerana. Tudo isso toma tempo que eu, na visão humana, podia estar ganhando dinheiro, mais dinheiro, né? Juntando mais coisas, comprando coisas, né? Mas eu entendi esse negócio de que a partir de que se aceita Jesus, a gente deve focar mais nas coisas do céu. Então, sim, eu ganho dinheiro, tenho meus serviços, eu tenho trabalhos que me dão dinheiro, eu administro coisas, ponho a mão em coisas também, né? Onde eu vou trabalhar, muitas vezes eu também boto a mão, mas tenho sim tirado bastante tempo para essa questão que vocês já sabem, me acompanha aí, de integração entre os pomeranos, e
tradução da Bíblia, gerando material aí. Então, eu achei meu norte, digamos aí, dessa forma. Tem gente que acha de outra forma, tem gente que vai ver outras soluções. Eu digo que se você aceita Jesus e continua firme no mundo, louco aí atrás de conquistar tudo, você vai gerar inveja nos outros, vai gerar ganância em você, vai gerar insatisfação, porque essas coisas nunca acabam, você sempre vai ter que ter mais. Acabei de comprar um carro zero, vai ter que ter uns carros zero daqui 2 anos, porque não satisfaz. Então, eu hoje me contento com um carro 2007 e estou achando que eu estou abafando. Mas não estou dizendo que você tem que ter carro usado, não velho, não. Mas para mim tá bom, porque senão eu teria que trabalhar mais, juntar mais, fazer mais trabalho, mais sofrimento para poder ter coisas que vão me fazer a mesma coisa. Bom, isso é um pensamento meu. Mas então Jesus morreu por todos e esse todos aqui, depois tem uma vírgula, sei lá, todos aqueles que aceitarem, né? João 3,16, né? Fala, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer. E eu creio que todos podem crer. Tem gente que, os calvinistas falam que não, que só alguns vão crer. Então, na verdade, para que eles estão pregando o evangelho? Só para poder dizer para os que não vão ser salvos que Deus salvou alguns? Acho que isso é meio masoquista até, né? Deus estava anunciando o evangelho para todos, mas todos não vão ouvir não, vão só sofrer. Em última instância, né, se for apertar o calvinismo, ele vai dizer que Deus é que estupra as mulheres, Deus é que puxa a arma do bandido, né? Deus é que puxa a arma do bandido para roubar, matar e tal. Então, é assim que é. Então, não creia nisso. Não creia, porque vão dizer que então é isso. Se você... Então, mesmo que você aceitar, não vai te atrapalhar. O problema é se não for. Se não for assim, você tiver que aceitar, vão dizer que você faz, já que Deus escolheu alguns, então ele que faça tudo, não vou me preocupar. Mas e se não for? Se os calvinistas, como eu penso, estejam errados, como eu penso que estão? Então você teria que ter sim aceitado, teria que ter feito aí como tantos fizeram aí na vida cristã desde o início. Os apóstolos trocaram a vida deles, digamos assim, pela vida, por pregar o evangelho, eles morreram por isso e tal, né? E isso foi uma honra para eles. Eu também me sentiria honrado, né? Se eu puder ver claramente que eu me sacrifiquei, digamos assim, né? Embora não entenda que sacrifício vai... eu vou fazer uma coisa que me dói, aí Deus vai gostar mais. Não, mas no sentido de que valeu a pena eu fazer algo para Deus, entendeu? E a Bíblia fala, né, que nós vamos ser perseguidos porque... por causa da palavra de Deus, Jesus fala, né? Se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, né? Porque o servo não é maior que o mestre e tal, que o Senhor, né? Então, a saída para entender toda essa questão de que agora nós lembramos na Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, aceite a Jesus como Salvador. Ele vai te ensinar o resto, entendeu? De vez em quando você volta aqui no canal, a gente faz alguma coisa em português toda semana. Toda semana a gente faz alguma coisinha em português também. Mais em pomerano, mas tipo hoje está assim, dois comentários bíblicos em pomerano e um em português eu estou fazendo, porque eu sei que tem muito mais gente já falando português. A internet está cheia de gente falando sobre a palavra de Deus em português, então acho que não precisa ter eu falando, mas já que eu sei falar, vamos falar. Então eu sei falar português, vamos falar em português então também. Então isso eu acho que é certo eu fazer. 2 Coríntios 5:20 fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, meio que assim, eu poderia falar, olha, eu sou embaixador de Jesus e embaixador de Cristo, né? E através de mim, através de você, através de todos que se convertem, Deus vai falar para o mundo, reconcilie-se com Deus. Dá tempo ainda, tem tempo. Eu não quero saber desse Deus, mas está perdendo a chance, gente. Não está perdendo. Se o calvinismo estiver errado e que todo mundo tem a chance, você está perdendo a chance. Se o calvinismo estiver certo, Deus decidiu. Mas não é isso, a Bíblia não fala isso, não é lógico. Deus não fez isso, não escolheu você
para salvar e eu para perder ou vice-versa. Não, cada um de nós tem a chance. A Bíblia é clara em colocações, né? Lá no Velho Testamento já colocava lá, e coloca à sua frente o bem e o mal, escolha por que você quer servir, você quer bênção ou maldição, é tudo assim. E assim, para que a gente perderia tempo, digamos, morrendo pelo Evangelho, se não precisa pregar para quem precisa ser salvo? Aqueles que já estão salvos. Jesus até falou, né? Eu não vim para salvar os sãos, né? O médico, quem é são não precisa de médico. Ele quis dizer, eu vim salvar o errado mesmo, o cara que está afastado e tal. Então, eu e você somos aqueles que veio salvar os errados. Então, nesses dias aí que vai se falar bastante nisso, morte, ressurreição de Jesus, reflita nisso e dê valor a esse Jesus Cristo que foi homem aqui, teve aqui há 2000 anos atrás, viveu, morreu, foi condenado num julgamento todo errado. Quem matou ele foi os religiosos, né? Hoje talvez algumas religiões, o sistema religioso também não apresenta Jesus como deveria, por isso que eu falo, não representa nenhuma igreja, embora tenha, mas sei lá, cada um puxa a sardinha pro seu lado, cada um tem a sua doutrina, cada um cobra um jeito, alguns cobram mesmo pelo Evangelho, então a coisa é feia, então isso acaba afastando você, talvez que já tentou ir lá no Jesus, e no Jesus e chegou alguém cobrando pedágio, aí você não, falei, esse trem não vai dar certo, né? E não dá mesmo, não, a gente se incomoda quando alguém cobra o pedágio, digamos assim, de nós, né? Então, vá direto à fonte, vá à Bíblia, leia a Bíblia, né? Se eu puder ajudar, faz perguntas, se quiser fazer pergunta eu respondo. Tem o telefone nosso aí nas redes sociais, aí pode entrar em contato se quiser. Mas é direto, assim, aceita Jesus como Salvador, cara. E depois o resto ele vai te ensinar que rituais você tem que passar, o que tem que fazer, como viver. Isso tudo ele te ensina. Estudando a palavra, vai te ensinar com irmãos, tantos irmãos na internet. Tá? Deus abençoe vocês aí. Vamos chamar isso aqui então de Conversando sobre o Criador. Mais um episódio, eu não sei qual é, mas nós vamos botar um número do episódio depois aí também. E assim, nesse tempo aí de morte, onde é lembrada a morte e a ressurreição de Jesus, possamos cada vez mais nos aproximar dele. Se você está longe, beleza, Deus é para isso mesmo que Deus está mandando te falar, para você vir para perto. Quem está perto, aproveita e chama outros, né? Vamos ficar mais perto, cada vez mais perto. Beleza? Deus abençoe a todos e tenham todos uma ótima Semana Santa, uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Aquele abraço. Se quiser, compartilha aí. Pode jogar para frente. Faz mal não. Valeu, um abraço.